Olá, nós vamos resolver o problema. Dimensionar calhas, condutores verticais e horizontais. Para esta situação aqui da figura, o material será o PVC, o local será o município de Belém, Pará, o tempo de retorno da chuva a ser considerado para o dimensionamento será de 25 anos. A declividade do sistema será considerada de 0,5%, nas calhas e condutores horizontais. Considerar 2 condutores verticais por calha, conforme a planta. Então a gente tem essa planta aqui que a gente vai analisar daqui a pouco. E a gente vai considerar uma calha semicircular. Então nós temos aqui a edificação, temos aqui o telhado com as dimensões especificadas e temos aqui a planta. Na planta nós temos as dimensões aqui do terreno e as posições desses 6 coletores. A gente nota que existe uma simetria no sistema, de acordo com esse eixo vertical aqui, que passa pelo meio. E nós temos aqui os 2 condutores verticais indicados em cada uma das calhas. Então, teremos um condutor vertical aqui e outro condutor vertical aqui. Bom, vamos então iniciar o nosso cálculo. A gente tem aqui as equações e as tabelas que serão usadas. Então, vamos primeiramente fazer a primeira etapa do cálculo, que é o dimensionamento da calha. Então, na nossa organização, a gente vai colocar assim: etapa 1, calha. Então, a nossa calha será uma calha semicircular. Para a gente fazer o dimensionamento dessa calha semicircular, a gente vai precisar da vazão de projeto. E para calcular a vazão do projeto, a gente vai precisar da intensidade da chuva e da área do telhado, da área de contribuição do telhado. Então, a área de contribuição do telhado a gente calcula através desta equação. Nós temos aqui no desenho, a nossa quantidade A aqui do desenho é 5 metros. O B é 18 metros. E o H é 1,2 metros. Então, a nossa área de contribuição vai ser calculada de acordo com esta equação aqui. Então, a gente teria o nosso A, que vale 5 metros, mais o H sobre 2, que é 1,2 o H. Então, 5 mais 1,2 sobre 2, multiplicado pelo nosso B, que é igual a 18. Então, quando a gente faz este cálculo, a gente obtém o valor de 100,8 metros quadrados. Então, essa aqui é a área de contribuição desse telhado, que vai nos permitir, então, dimensionar a calha. Só que tem uma observação. O problema, ele diz para a gente usar 2 condutores verticais. Então, se a gente vai usar 2 condutores verticais nessa calha, a gente tem como área de contribuição apenas metade do telhado. Então, apenas cada metade do telhado vai contribuir com cada um desses coletores verticais. Então, a nossa área de contribuição para os nossos cálculos, ela vai ser igual a essa área A dividido por 2. Ou seja, 100,8 dividido por 2. Quando a gente faz os cálculos, a gente tem o valor 50,4 metros quadrados. Então, essa é a área de contribuição. Para a gente agora continuar o cálculo, a gente vai precisar da intensidade da chuva. Então, essa intensidade será para o município de Belém, Pará, com um tempo de retorno de 25 anos. Então, quando a gente olha a tabela aqui que é dada no problema, a gente tem que, para o município, só colocamos a linha aqui da tabela do município de Belém do Pará. Então, nós temos aqui tempo de retorno de 1 ano, tempo de retorno de 5 anos e tempo de retorno de 25 anos. Então, para o tempo de 25 anos de retorno, só temos 20 anos aqui nessa base de dados, A nossa intensidade da chuva, então, será 185 milímetros por hora. Então, nossa intensidade é 185
milímetros por hora. Bom, a gente então agora vai poder usar a equação para a determinação da nossa vazão de projeto. Então vai ser a intensidade da chuva vezes a área A dividido por 60. Então a gente vai colocar aqui, se a gente usa 185 milímetros por hora e essa área em metros quadrados, a gente sabe que ao dividir por 60, a gente vai ter essa equação aqui que nos dá o valor em litros por minuto. Então, quando a gente faz esse cálculo, a gente obtém o valor de 155,4 litros por minuto. Então, essa é a vazão que cada calha e que cada condutor vertical ele vai ter que debitar, né? Vamos agora considerar a determinação do diâmetro da calha, né, dessa calha semicircular. Então, para isso, a gente vai usar essa tabela 5.3. Como a gente vai usar a declividade de 0,5%, a gente vai ficar nessa coluna aqui. E aqui a gente tem as vazões em litros por minuto e o diâmetro interno de cada calha semicircular. Então, se a gente tem até 130 litros por minuto, a gente vai usar a de 100 milímetros. Mas a nossa vazão é 155,4 litros por minuto. Então, a gente pode usar essa aqui abaixo, olha, porque essa de 125 milímetros de diâmetro interno, porque ela é capaz, né, de receber uma vazão de até 236 litros por minuto. Então, a gente pode indicar, né, a determinação desse diâmetro interno da calha através, né, da seguinte sentença. Da tabela 5.3, considerando a declividade de 0,5% e a vazão de 155,4 litros por minuto, a gente deduz que o diâmetro interno da nossa calha semicircular é 125 milímetros. Pronto, então a gente dimensionou aqui a nossa calha semicircular, né? Vou colocar esse aqui um pouco mais próximo. Então, dessa maneira a gente tem aqui a primeira etapa vencida. Agora a gente vai para a segunda etapa, que é a etapa que a gente vai definir o condutor vertical. Então a gente pode escrever assim: etapa 2, e nesta etapa 2 a gente vai dimensionar o condutor vertical. Para isso, a gente vai usar uma tabela. E essa tabela, ela está definida aqui, né? A tabela 5.6. Então a gente tem aqui nessa tabela a vazão que a gente vai considerar, né? Só que essa vazão aqui é em litros por segundo. E aí a gente vai aqui checar a área máxima de cobertura e definir o diâmetro. A nossa vazão de projeto, ela é 155,4 litros por minuto. Então a gente primeiramente tem que transformar essa vazão em litros por segundo. Então, para fazer isso, a gente vai fazer o seguinte procedimento, né? A gente sabe que 1 minuto tem 60 segundos. Então, a gente vai transformar esse minuto aqui em 60 segundos. Ou seja, a gente vai dividir tudo isso daqui por 1 minuto, que é 60 segundos. Aí vai ficar em litros por segundo. Quando a gente faz esse cálculo, a gente obtém o valor de 2,59 litros por segundo. Bom, então essa aqui é a vazão, né, em litros por segundo que vai passar por cada condutor vertical. Aí vamos aqui voltar.
né? A gente tem esse diâmetro de 50 milímetros que suporta uma vazão de 0,57 litros por segundo. Então não é suficiente para a gente. Esse aqui também não é suficiente, mas esse aqui, ele em princípio porque a gente tem uma vazão de 3,78, que é maior do que o nosso 2,59 que nós acabamos de calcular. A gente vai checar aqui agora a área de cobertura. Então a área de cobertura máxima é 90 metros quadrados. Como a nossa área de cobertura é 50,4 metros quadrados, né, para cada condutor vertical, então a gente pode de fato usar essa linha aqui. Então o diâmetro do nosso condutor vertical, ele será de 100 milímetros. Então a gente vai colocar assim, olha, da tabela 5,6, o diâmetro do nosso condutor vertical será 100 milímetros. Pronto. Então a gente dessa maneira definiu, né, a segunda etapa do nosso dimensionamento. Agora vamos para a terceira etapa. Nesta terceira etapa, a gente vai fazer o dimensionamento dos condutores horizontais. Para isso, agora a gente vai analisar a planta. E a gente vai então estabelecer uma estratégia de cálculo desses condutores horizontais. Bom, olhando aqui essa planta, a gente verifica que há uma simetria, né, como a gente já comentou no início do exercício com relação a esse eixo vertical. E a gente pode numerar aqui essas áreas, né, para a gente calcular. A gente pode verificar que aqui a gente tem 3 áreas definidas, olha, de acordo com as dimensões aqui. A gente tem uma área 1, a gente tem uma área 2 e a gente tem uma área 3.